A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar aqui mais uma palavra do Senhor para nós. É uma palavra que os irmãos devem ter visto pregar em várias igrejas, no YouTube, na TV, várias pregações a respeito da mensagem que eu vou deixar hoje aqui. Eu orei, pedi ao Senhor uma palavra e caiu aqui no livro de Mateus. E eu vou deixar aqui para os irmãos essa palavra. Mateus, capítulo 26, versículo 57. O título diz assim: Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-la em 3 dias. E levando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjurou-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disse-lhe: Irei e réu de morte. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram punhadas, e outros o bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Amados, olha para os irmãos ver até onde o ser humano, o homem, pode ir. Até onde o homem pode ir, induzido por Satanás. Claro que Jesus era o Salvador do mundo, já tinha sido profetizado por Isaías, por outros demais profetas, que Jesus ia vir, que esmagar a cabeça da serpente. Mas é claro que isso foi traçado por Deus para salvar a humanidade e nos dar o direito da vida eterna na graça. Mas vamos entrar na lógica humana. Não precisa de um ser humano ter um pensamento terreno, humanamente falando, que fazer isso com qualquer ser humano, mesmo que não fosse o Cristo, é hediondo. Vocês veem a lógica que um ser humano chega, que um homem pode chegar. E nós estamos atravessando a mesma faixa etária
da época de Cristo, dos discípulos, aonde que a igreja verdadeira está sendo perseguida e morta. Então, os irmãos vão entender aqui aonde eu estou querendo chegar acerca da palavra do Senhor. Vamos começar pelo primeiro capítulo. E os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Então Jesus, o Filho de Deus, já tinha feito maravilhas na terra, provado o poder de Deus acerca da sua vida, e foi espalhado grandemente na região na época. Eles prenderam, e quem estava na casa do sumo sacerdote? Quem estava? Escribas e anciões. Os escribas e os anciões eram os religiosos da época, que falava da lei de Abraão, que diz que era de Deus. Os que diziam na época que eram de Deus, é os que crucificaram a Jesus. É os que mataram a Jesus. Os que diziam ser de Deus na época. E prossegue-se da mesma forma nos dias de hoje, pelo fato de você não aliar o erro e não ser um deles, enganosos, mentirosos e trapaceiros. Então, prossegue-se da mesma forma, perseguindo e matando os fiéis, nos 4 cantos da terra. Eu vejo pastores pregando, não, aqui no Brasil faz surdinamente, enganosamente. Lá fora do Brasil eles fuzilam em praça pública mesmo, aqui não. Aqui eles matam na surdina, esconde, inventa desculpa. Por que eu estou falando isso? Porque, amados, eu estou vivo pela misericórdia e a graça de Deus. E Deus está me mantendo vivo para me honrar Ele em palavras, de corpo, alma e palavra. Honrar o Senhor de corpo, alma e espírito. Então eu estou trazendo um alerta para os fiéis no dia de hoje. Vamos para o 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio ao sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro era um dos discípulos do Senhor, a qual seguiu até o pátio do sumo sacerdote e sentou entre os criados para ver o fim. Mas dentro dos versículos, dentro desse capítulo, esses versículos, não fala aqui até onde eu vou levar a mensagem, que é o 68, não fala do que Pedro fez. Pedro negou Jesus, todo mundo sabe disso. Pedro, e o Senhor tinha falado para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Mas Pedro falava que não negava Jesus, mas negou. Pedro se amedrontou, Pedro se acovardou. Mas Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. E Pedro é um grande homem de Deus. Pedro arrependeu. Então o que o Senhor está querendo dizer para nós? Arrependa dos seus pecados, que eu farei de você um grande homem de Deus. Certo? Então o homem tem que se arrepender dos seus pecados. Então vamos para o 60. E não o achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Eles apresentaram muitas testemunhas falsas contra Jesus, e ali por final chegou 2. As mesmas coisas faz conosco. As mesmas coisas. Mentem, enganam. Eu tive um dia, um próprio irmão meu chegou e falou uma maldade contra mim, para minha mulher aqui, para minha esposa, contra mim. Se a minha esposa não fosse uma mulher de Deus, ela não tinha acreditado. Mas com o decorrer do tempo, as verdades vêm aparecendo. Porque eles usam de qualquer mentira, de qualquer artifício,
para acabar com você, para te destruir, de mentira e engano. Mas Deus não deixa prevalecer. Aí por final, o que eles falam? Trama a sua morte, porque não tem como te acusar de alguma coisa, porque o Espírito de Deus que é em nós faz nós trampar as brechas, mas eles ficam caçando brecha para te acusar, para te destruir de toda forma. Mas como não acha, eles maquinam outra forma. Sempre maquinando uma forma de desaparecer com você, acabar com você, porque eles foram chamados para isso. E a mensagem que eu peguei anterior foi falando sobre isso. Eles foram chamados para isso. Então vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é conosco. Vamos aqui. E essas duas testemunhas falsas que apresentaram diante de Jesus, olha o que elas disseram. Apresentaram duas. E disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ali eles estavam falando de templo, ali essas duas testemunhas falsas. Jesus, quando disse isso, Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando de corpo, alma e espírito. Jesus estava falando que ele poderia derrubar e edificar em 3 dias. E como os filhos da perdição não têm entendimento do Espírito, pegaram essa palavra para poder acusar Jesus. Porque exatamente o que eles fazem no dia de hoje. Distorcem a tua palavra para tentar acabar com você o mais rápido possível. Chega perto de você com palavras lisonjeiras para que você solte alguma coisa para te destruir. Chega te fazendo perguntas, mas no intuito de te prejudicar mais e mais. E às vezes com a palavra do Senhor debaixo do braço. Acotelai-vos desses tais. É o que eu digo, os irmãos. Ó 61. E disse, em 3 dias eu edificaria. Já, vamos para 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Que Jesus se manteve calado. Porque Jesus, ele era onisciente, onipotente, Jesus sabia de tudo. Ele manteve calado porque eu acho que ele precisava, naquele momento ali, manter-se calado. Porque Jesus, tudo tinha uma forma, tudo ali estava sendo arquitetado por Deus, guiado por Deus. Deus deu uma ordem a Jesus. E Jesus estava cumprindo uma ordem do Pai, estava obedecendo o Pai. Então, naquele momento, era o momento de Jesus calar-se. E eles perguntaram, 62, levantando o seu sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus manteve-se calado. E Jesus, porém, guardava silêncio e insistia ao sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Insistia com Jesus. E aí Jesus se manifesta. 64, Jesus se manifesta. Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus disse isso, meu irmão, o sumo sacerdote já: agora eu tenho com que crucificá-lo. É assim mesmo. É desse jeito que funciona com os seguidores de Jesus, os que obedecem a sua palavra. É dessa maneira mesmo.
E aí, ó, e então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Acusou Jesus de blasfêmia, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Olha para vocês verem como eles estavam cegos. Creio eu que o Deus do céu os cegou para isso, porque o Deus do céu sabia que eles eram os filhos da vergonha eterna, não era nascido de Deus para a eternidade, por isso os cegou para que cumprisse a palavra que tinha sido profetizada pelos profetas acerca da vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Simples assim, simples assim. Deus os cegou para que cumprisse a palavra, porque Deus sabia que eles eram os filhos da vergonha eterna, e Deus a usou para provar que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles foram usados para isso, porque eles eram filhos da vergonha eterna. Então prossegue-se aqui, o 66. Que vos parece? E ele respondendo disse-lhe: réu de morte. Então falou que Jesus era réu de morte. Acusou-se Jesus de blasfema. Que vos parece? E ele respondeu. Respondendo, disseram: é réu de morte. Acusaram-se Jesus, o Filho de Deus, de réu de morte. E assim prossegue com seus escolhidos. Para o mundo, nós estamos sentenciados à morte. É isso que o mundo sabe fazer com os escolhidos do Senhor. Fez com Jesus e faz com seus seguidores. Mas em breve serão aniquilados pelo sopro da boca de Jesus e pelo esplendor da sua vida. Serão aniquilados pelo sopro da boca de Jesus e pelo esplendor da sua vida. Vamos para o 67. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram punhadas, e outros o esbofeteavam. Então, ali Jesus era esbofeteado, cuspido e chicoteado. Jesus foi exposto à humanidade da pior forma possível. E a condenação disso, a condenação da morte de Jesus e desse ter levado Jesus ao escárnio total, não foi tão simples. Não. A condenação dos tais foi um lago de fogo de enxofre ardente será lançado. O anticristo, toda a qualidade de demônio, os falsos profetas e todos os seguidores dele, dentro desse lago de fogo ardente, e arderá eternamente. Simples assim, a condenação do que fizeram com o Filho de Deus na cruz do Calvário. Essa foi a condenação que Deus deu. Tá? Então, se você não quiser ir para essa condenação, sejam seguidores de Cristo. Venha passar perseguição conosco, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, para que você entre na Nova Jerusalém e tenha vida eterna. Negue-se agora, porque se você estiver vivo no reinado do anticristo, e você negar Jesus, você vai ser morto imediato.
Se você não quiser passar por perseguição agora, você vai ser lançado no lago de fogo. Se no reinado do anticristo você negar, você vai ser morto imediato. Não tem escapatória para a igreja verdadeira. É perseguida mesmo e morta. Vamos marchar glorificando e exaltando o nome de Jesus, que ele tem a nova Jerusalém, que é a nossa herança, que simboliza o novo Éder para nós, que é a herança da sua igreja. O novo Éder. Nós vamos habitar ali sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, que lá não vai entrar engano e nem mentira. Vamos finalizar aqui no 68. Dizendo, profetiza-nos Cristo. Quem é o que te bateu? Ainda zombavam de Jesus, dizendo, profetiza, ó Cristo, quem é o que te bateu? Profetiza, ó Cristo, quem é o que te bateu? E até hoje, eles andam na arrogância, batendo no peito, que é os poderosos, os fortão, fazendo isso com os escolhidos, zombando, perseguindo, todo tipo de maldade. Ainda carrega a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é de Cristo. É a forma. Por isso que a palavra fala muito de anticristo, porque eles já são o anticristo. Esses são o anticristos, que usa a palavra, mas fazem o mal, perseguem os justos, mata, entregam para a morte. Igual os escribas e os fariseus, que estavam na casa do sumo sacerdote, quando levaram Jesus à prisão. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Agora, medita na palavra de Deus, meus irmãos. Creia no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja.